Se tem um assunto que a galera não gosta, é o tal do logaritmo. Né? Já ouviu falar nesse nome, logaritmo? Pois bem, veja, tem aplicação prática de logaritmo? Sim, tem. Por exemplo, vou falar da minha área, né, que é matemática financeira. Em determinados momentos você tem que usar o logaritmo lá para encontrar determinadas coisas, tá? Principalmente o tempo de aplicação, bom? Mas tem um detalhe, para você aplicar, você tem que treinar exercícios, muitas vezes, que você olha não tem sentido algum. Sabe aqueles montaréu de exercícios repetitivos que você faz muitas vezes? E que tem gente que fala assim, besteira, isso não serve para nada. Desculpe, serve. Você pega habilidade, no trato do logaritmo, entender o que significa. Aí quando você for fazer uma aplicação, você já tem toda essa habilidade aqui, ó, na cabeça. Aí fica mais fácil de você resolver, tá? Então hoje eu vou fazer um exercício que não tem aplicação prática, mas vai treinar a sua habilidade, tá bom? Então dá uma olhadinha nesse material que eu preparei para vocês. Vamos lá? Então, olha lá. Equação logarítmica, tá? E aqui está então uma equação. E por que chama-se equação logarítmica? Né? Tem o sinal de igual, por isso equação. E a incógnita x se encontra no logaritmando. O x mais 3 e o x menos 4 chama-se logaritmando. E o 2 aqui é a base do logaritmo, tá? Bom, para resolver uma equação logarítmica, você precisa primeiramente, olha lá, ó, impor a condição de existência. Como assim condição de existência? Quer dizer, quais são as condições para que aquele x ali, né, exista? Então, a primeira condição que eu vou impor vai ser que o x mais 3, que é esse logaritmando daqui, o primeiro, tem que ser maior do que zero, né? Tem que ser positivo. Aí você está se questionando, né? Você veja, então, a importância de você saber, né, a teoria. Você se lembra quais são as 3 condições de existência em logaritmos? Não? Olha lá. Lembrar a condição de existência. Então imagine que você tenha lá o logaritmo de A, que é o logaritmando, na base B, igual a x. X é o logaritmo propriamente dito, né, que é o resultado. Tá? Então, quais são as 3 condições de existência para que exista um logaritmo? Então a primeira, o logaritmando A tem que ser maior que zero, ou seja, tem que ser positivo. Não vai existir logaritmo aqui, ó, no lugar desse A, negativo. Esqueça. O B, que é a base do logaritmo, também tem que ser maior que zero. Não pode ser negativo. Então já tirou essa conclusão, que o A e o B, ambos têm que ser positivos. Não existe logaritmando e base do logaritmo negativo. Grave isso. E mais, a base B tem que ser diferente de 1. Tá bom? Essas são as 3 condições de existência de um logaritmo. Por isso que eu já impus a primeira condição, que o x mais 3 tem que ser maior que zero. Se você não enxergou direitinho, olha o que vai piscar lá, presta atenção. Olha lá, ó, em lilás, tá? Observe que o A aqui, o A tem que ser maior que zero, e esse x mais 3 está justamente no lugar desse A. Por isso que eu impus que o x mais 3 tem que ser maior que zero. E automaticamente eu vou impor uma segunda condição, porque eu tenho 2 logaritmos aqui em cima. Então o x menos 4, que é o logaritmando do segundo, olha lá, também eu vou impor maior do que zero, porque se encaixa dentro dessas condições, tá bom? São essas duas as condições. Você deve estar se questionando. Tá, Bara, e a base não tem que ser maior que zero e diferente de 1? Olha quem que é a base. A base lá não é 2 e 2? Então, 2 é maior que zero? Sim. É diferente de 1? Sim. Precisa impor condição? Não. Por isso que eu não impus condição alguma. Tá bom? Só essas duas. Então, eu vou deixar essas duas condições aqui. Não vou resolver. Poderia resolver essas duas condições. Mas não vou deixar quieta aí. Tá bom? Você vai entender por quê. Bom, então agora eu vou resolver essa equação logarítmica. De que forma? Lembrando de uma propriedade do logaritmo. Existem algumas propriedades em logaritmo. Eu vou lembrar de uma que é a seguinte. O logaritmo de um produto, esse pontinho vermelho aqui é uma multiplicação, então é logaritmo de um produto, né? A vezes B. Numa base
n qualquer, tá? Então, o logaritmo de um produto nada mais é do que a soma dos logaritmos. Você tem lá A vezes B, é o logaritmo de A na base n, mais o logaritmo de B na base n. É uma propriedade, tá? Bom, o que eu quero que você veja é o seguinte, olha esse segundo membro aqui dessa propriedade. Olha esse segundo membro, tá? O sinal de igual está aqui, para o lado direito, chama-se segundo membro. Se você olhar esse segundo membro aqui, e se você olhar aqui na equação o primeiro membro, não está bem parecido? Então, faça o caminho de volta na propriedade. Faça esse caminho de volta, voltando para produto. Então, olha o que eu vou escrever. O logaritmo logaritmo de x mais 3 na base 2, mais logaritmo de x menos 4 na base 2, que é esse primeiro membro aqui, isso vai ser igual a, olha lá, ao logaritmo de x mais 3 vezes x menos 4 na base 2. Ou seja, eu fiz o caminho de volta da propriedade, entendeu? O primeiro membro aqui da propriedade. Multipliquei os dois, está aqui, ó, multipliquei os dois, tá bom? Só que aqui na equação está dizendo que tudo isso é igual a 3. Então, tudo isso daqui é igual a tudo isso aqui, olha lá, que vai ser igual a 3 também. Pronto, tá? Bom, agora vou trabalhar só com essa parte amarela aqui, tá? Eu tenho um único logaritmo igual. Agora eu vou usar a definição de logaritmo. Você se lembra quais são as duas palavrinhas mágicas da definição? Não? Eleva e iguala. Eleva e iguala. Não entendeu? Tá. Olha o que vai piscar lá, presta atenção. Pega essa base 2, pega a base 2 e, atenção, olha lá, eleva ao 3, quer dizer, eleva a igualdade. Então, você eleva e do resultado você vai igualar ao logaritmando lá, ao x mais 3 que multiplica x menos 4. Entendeu? É a definição do logaritmo. Então, como é que fica a montagem? Olha lá, x mais 3 que multiplica x menos 4 igual a 2 elevado ao cubo. Aí, Barnard, ao contrário, 2 ao cubo igual a tudo isso, dá na mesma. Tá bom? Bom, como eu não tenho espaço aqui, eu vou só repetir essa equação na próxima tela. Então, lá, repetir. Notou que eu continuei deixando a condição de existência lá, hein? Daqui a pouquinho eu vou usá-la. Vamos usar a propriedade distributiva aqui, ó. Esse x vai passar multiplicando cada um dos termos desse segundo parênteses, e esse 3 a mesma coisa, tá? Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 4x mais 3x menos 12, tudo igual a 8. Sim, porque 2 ao cubo dá 8. Vou pegar esse 8 e vou passar para o primeiro membro e vou juntar esse menos 4x com mais 3x, resultando em x ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Ou seja, caímos numa equação do segundo grau. Você pode usar a fórmula de Bhaskara, ou você pode usar aquele negócio de soma e produto das raízes, as relações de Girard, ou Girardi, para Jacu. Como é que é soma e produto? Você tem que chutar dois números que multiplicados deem menos 20 e somados, trocando de sinal, desse menos 1 aqui no meio. Então, quem são esses números? Olha lá, x' e x duas linhas. Menos 4 e 5. Quer ver? Eu vou fazer o teste. Menos 4 vezes 5 dá o menos 20. Agora você vai somar e trocar de sinal. Menos 4 mais 5 dá mais 1. Troca de sinal, olha lá, menos 1, que é o termo do meio. Então, são as duas raízes, tá? Para o leigo, ele olha essas duas respostas que encontrou para x e fala, é a solução da minha equação logarítmica. E coloca lá, conjunto de solução, menos 4 e 5. E fofodecou tudo. Por quê? Qual é a razão de eu impor uma condição de existência? Se não, quando eu encontrar as duas respostas, nesse caso, que eu encontrei duas, né? Posso encontrar uma, mas eu encontrei duas respostas, pegar essas respostas e verificar na condição de existência. Porra, é para isso que serve. Então vamos pegar esse x igual a menos 4, olha lá, ó, e vou verificar nessas duas condições de existência, tá bom? Então vamos lá. Na primeira, não tiver x, coloco menos 4. Então vai ficar assim, menos 4 mais 3 tem que ser maior que zero, menos 1 é maior do que zero? Oi? Não, né? Menos 1 não é maior que zero. Então, conclusão, esse x igual a menos 4, olha lá que está piscando, não serve. Por quê? Porque não satisfez já a primeira condição. Tá? Ô Bará, não tem que verificar na segunda condição? Não, se já não satisfez a primeira, por que eu vou verificar na segunda?
Porque o valor de x tem que satisfazer todas as condições de existência. Se já furou em uma, esqueça, não serve para mais. Mas vamos supor que você seja um cara chato, tá? E fala, eu quero verificar aqui na segunda. Tá bom, então verifique, olha lá, ó. No lugar do x coloca menos 4. Menos 4 com menos 4 dá menos 8. Menos 8 é maior que zero? Também não. Então, já fofodecou mesmo, tá? Bara, poderia acontecer daqui dar certo na segunda? Poderia, mas tem que dar certo nas duas. Se uma já falhou, a primeira no caso, já não serve, tá bom? Então vamos verificar agora para x igual a 5. Vamos lá, x igual a 5. Na primeira, 5 mais 3 tem que ser maior que zero. 8 é maior que zero? Ok, beleza, deu certo. Bara, já é o suficiente para eu dizer que é a resposta? Não, eu tenho que verificar na segunda, porque vai que na segunda não dá certo. Aí você fala, tá, daí qual que seria a solução? Conjunto vazio, porque daí nenhuma dos valores de x satisfaz a condição de existência. Aí é conjunto vazio a solução, tá? Mas temos que verificar então. Vamos lá? 5 menos 4 tem que ser maior que zero. 1 é maior que zero? Opa, ok. Então significa dizer que realmente o único valor que o x pode assumir nessa equação logarítmica é o 5. E aí você coloca lá, conjunto solução, 5. E acabou o problema. Tá bom? Pessoal, então tá aí. Veja, foi um exemplo, não tem aplicação, né? Na verdade tem conhecimento de condição de existência, definição do logaritmo, propriedades operatórias. Então são coisas que tem que estar na tua cabeça e você tem que ter habilidade em mexer. Para quando você se deparar com uma aplicação, você faz de forma imediata, porque está treinado já. Entendeu a ideia? Só para isso. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço para vocês. Tchau!